Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão. E no programa de hoje, no primeiro bloco, vamos discutir o assunto coronavírus e a homeopatia. E para falar sobre isso está conosco o médico homeopata Luiz Romanizen. Boa noite, doutor Luiz. Como vai? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Boa noite aos telespectadores também. Como que está o atendimento da homeopatia nessa fase do coronavírus? Não, o atendimento homeopático continuou basicamente o mesmo, não mudou. O que nós temos de novidade agora, que foi autorizado pela Anvisa, é o atendimento à distância, né? Feito por online, e que atende uma parcela da população nesse momento, os pacientes do grupo de risco, né, que não devem sair de casa, que tem que tomar esses cuidados, como foi recomendado já pelas autoridades de saúde, e aos pacientes que têm medo de sair, que não fariam parte desse grupo de risco, mas têm medo de se locomoverem, de saírem de casa pelo risco de contaminação. Então ele é feito por chamada de vídeo, então a gente permite uma boa interação médico-cliente e mantendo uma boa qualidade do atendimento dentro dos princípios do atendimento homeopático. E a gente tem observado uma eficácia muito boa dessa maneira de tratar, os pacientes têm gostado, têm aderido ao tratamento, têm se sentido satisfeitos e os resultados estão sendo bons, que é o objetivo final, né? Então é uma ferramenta a mais, uma maneira a mais de trabalhar que os novos tempos estão permitindo para a gente, né? Verdade. Existe algum medicamento, doutor, homeopático específico para tratar a Covid-19? A gente tem uma postura um pouco diferente em relação à alopatia. Na alopatia andaram surgindo na imprensa, né, e nos meios científicos a proposta de vários medicamentos, né? Cloro, ozônio, zinco, vitamina D, cloroquina, ivermectina. Mas assim, tem um grupo que fala contra, um grupo que fala a favor e ninguém chega a um acordo sobre isso, qual a eficácia. A homeopatia não. A homeopatia mantém os seus princípios de tratamento. Não há uma mudança da maneira de tratar por se tratar de coronavírus. A gente trata exatamente como qualquer patologia. Então nós vamos fazer uma consulta com o paciente, verificar os seus sintomas, escolher o medicamento mais adequado dentro do que nós temos disponíveis dentro da homeopatia, e tratamos o paciente. Então surgirão pacientes, poderão ter medicamentos diferentes. Não é que está havendo uma controvérsia do medicamento a ser usado. É o princípio da homeopatia, que dependendo de cada paciente, dos sintomas que ele apresente, vai surgir o medicamento mais adequado para ele naquele momento. E às vezes o mesmo paciente, dependendo do momento e de como ele evolua no seu quadro, a gente pode trocar o medicamento, mas baseado nos princípios de tratamento, e não por uma dúvida ou por controvérsias. Entendi. E com relação à prevenção, doutor, é possível se prevenir do coronavírus usando a homeopatia? Essa é uma pergunta que tem sido muito frequente para a gente, Marcelo, tanto dos pacientes que já se tratam com homeopatia, né, que eles nos procuram e fazem essa questão por WhatsApp, por telefone, como de pessoas que não têm ainda tratamento com homeopatia, mas que usam as redes sociais para fazer contato e questionar sobre isso. Na homeopatia nós temos duas linhas de atuação. Existe uma corrente que preconiza o uso do remédio homeopático como profilaxia. Existe uma outra corrente que não trabalha assim, trabalha fazendo o tratamento individualizado. Se faz a consulta, se escolhe o melhor medicamento. Não atuaria como preventivo, mas já como curativo. Essa questão do profilático é baseado em alguns preceitos da homeopatia, que são bem estabelecidos também, e já foi usado em outras epidemias no passado com bastante sucesso. Como que se faz a escolha? Se analisa um número grande de casos já tratados pela homeopatia, se escolhe, né, se elenca os sintomas mais comuns aos casos, e se escolhe ou se vê qual o remédio que surgiu com mais frequência. E aí se usa esse remédio como profilático. É o que houve a proposta de uso em alguns municípios, do uso dessa maneira, como saiu noticiado na imprensa. Eu realmente não vi como que ficou a sequência desse uso, mas é uma linha de trabalho da homeopatia que tem uma comprovação já no passado, em epidemias no passado que foi usado. Nessa a gente não sabe exatamente como vai se comportar. Eu, pessoalmente, no meu consultório, eu prefiro trabalhar com a linha do tratamento mais individualizado. Então eu não tenho preconizado um remédio para se usar como profilático. Eu tenho optado por tratar. O paciente manifesta algum sintoma, sendo ou não coronavírus comprovado, né? Mas algum sintoma de quadro gripal,
ou de um quadro infeccioso, a gente começa o tratamento individualizado. Entendi. Na sua visão, doutor, como que a pandemia está afetando as pessoas? Nós estamos vivendo uma fase muito difícil, né? A gente está tendo um nível de estresse muito grande da população, ocasionado pelo excesso de informação, né? Infelizmente, as informações que vêm para a gente da pandemia são ruins, né? A gente informações negativas. Não tem tido notícias boas pela realidade, não é nem falando que estão pintando mais ou menos negro, né? É ver o que está ocorrendo aí, número de casos, número de mortos, tudo mais. Não se ressalta o número de recuperados, que seria muito importante, para a gente ver que é muito maior do que o de mortos. Certo. Né? O desencontro de informações da própria ciência, como eu já citei dos remédios, que se usa, não usa, funciona, não funciona. Isso deixa bem claro que ocorre para os casos iniciais. Os casos graves que vão para a UTI já existem condutas mais padronizadas, que já são aceitas de uma maneira mais universal. Mas para esses casos iniciais há uma desinformação muito grande. As próprias medidas de isolamento social, que têm sido controversas também. Teve país que isolou totalmente, país que não isolou, como a Suécia. Aqui tem uma coisa meio sim, meio não. Uma pressão muito grande para se liberar o isolamento pelas questões econômicas, que é um outro fator importante, porque tem gente perdendo emprego, tem gente fechando negócios. Existem segmentos econômicos que estão sendo muito prejudicados pela pandemia, né? E isso no final vai refletir na sociedade como um todo. Isso tem gerado medo, uma preocupação excessiva, quase uma ideia fixa sobre o tema coronavírus, sobre seus vários aspectos na população, a insegurança muito grande sobre o futuro. Isso tem causado nos pacientes um quadro de estresse muito grande, uma ansiedade muito grande, quadros de alteração de humor que vai de uma tristeza leve até depressão. E os pacientes, e a homeopatia, né, na verdade, pode se colocar como uma ferramenta, um instrumento para poder ajudar esses pacientes, esses clientes, essas pessoas, na verdade, que têm sofrido isso. Ela pode tornar menos difícil passar por essa fase. Fácil não vai ser para ninguém, mas a gente consegue equilibrar, harmonizar um pouco o emocional do paciente, da pessoa, do indivíduo, com isso possibilitando ele lidar melhor com essa situação. Na Clínica Ser, especificamente, onde eu atuo, nós temos associado técnicas de trabalho. Então nós temos associado a homeopatia, a microfisioterapia, a constelação sistêmica. Com isso a gente objetiva ver qual a melhor técnica, onde ele se encaixa melhor, para conseguir passar essa fase de uma maneira menos difícil, né? Tem sido nosso objetivo aqui. Dr. Luiz Humanize, muito obrigado pelas informações. Até a próxima oportunidade para a gente conversar mais. Grande abraço. Eu agradeço a oportunidade, espero ter ajudado a população a mostrar um pouquinho mais do que a gente pode fazer com a homeopatia nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né? Boa noite.